O que leva uma pessoa a falar sim durante uma negociação? Posso começar, então? Pode, comece, por favor. Thiago, você permite? O Thiago já tá me persuadindo. Já. Ele quer falar por último, só pra falar mais bonito que todo mundo. Caraca, cara, vocês estão... Puta gatilho agora. Ó, eu acho que são duas coisas. Você quer que fale primeiro pra você falar mais então, bonito? Vai lá, fala que eu vou arregaçar. Cara, vocês não vão conseguir falar mais bonito do que eu, porque eu li a pauta antes e preparei frases. Nossa, né? mano. E se você falar muito bonito, eu repito Técnicas tudo de e faço um Reels pra mim. Técnicas de persuasão. Isso é Se persuasão. prepare. Isso é persuasão que ele fez agora. Fez a gente tremer na base. É, isso aí. Já ganhou antes de começar. E Sun Tzu, tá lendo Sun Tzu. Cara, o que faz alguém dizer sim? Eu acho que o que faz alguém dizer sim é alinhamento de visão. É só isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você está de dieta. O que vai fazer o outro, cara, comer o que você está comendo? Alinhamento de visão. Simples. O que vai fazer duas pessoas virarem sócias? Alinhamento de visão. Então, o grande desafio, eu acredito, numa conversa onde você quer tirar um sim, é você mostrar para a pessoa que o sim é a melhor opção para ela, né? E não que o sim é a melhor opção para você. Então, isso é um grande desafio. Porque num casal, por exemplo, eu e a Ká, né? Amor, vamos comer pizza? Ah, não, Ti. Pizza de novo, eu quero japonês. Falou, tá bom, então vamos comer japonês. Cara, para ela, eu quero comer pizza. E eu não estou dizendo isso porque comer pizza é o que eu imagino que ela queira, né? Agora, se ela sentir que comer pizza é o que eu imagino que ela queira, ela vai querer. Então, e aliás, só uma coisa engraçada é que quando eu quero comer japonês, eu sugiro pizza. Quando eu quero pizza, eu sugiro japonês porque a Ká é meio do contra. Rei do persuasão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o que traz o sim é o alinhamento de visão. E para você alinhar a visão do outro, você precisa entender a motivação do outro. Né? Então, se a motivação do outro é ficar rico, no seu pitch, o que você vai dizer é que, cara, isso aqui pode te ajudar a ficar rico. Se o alinhamento da outra pessoa é um propósito, cara, você vai alinhar a realidade dessa pessoa hoje com uma visão que traga isso como parte integrante da resposta, né? Então, o grande segredo é entender a motivação do outro e você alinhar a sua visão com a dele. Isso daqui vai trazer o sim. E agora, o caminho é uma grande complexidade, é um desafio. Mas, para mim, é alinhamento de visão. Vamos focar um pouco mais nesse tema de você e da Ká, que vocês têm um casamento muito bem sucedido, né? Deve ser legal ser casado com uma pessoa assim que te dá apoio, que não briga com você. Quer falar um pouco mais disso? E você, Júnior, o que você acha? Cara, acho que são diversas formas, são diversas coisas que faz a pessoa falar sim. E Só posso falar aqui? Amor, vocês você tá escutaram o perdoado. tapa? Pode continuar, Júnior. Existem diversas coisas que fazem as pessoas dizer sim e também por conta até do nível de consciência que a pessoa está naquele momento. Tem gente que vai falar sim só por conta de quem eu sou para ela. Tem gente que vai falar sim por conta do que eu represento para ela. Às vezes, se eu sou o chefe dela, ela não vai querer dizer não por conta das consequências que possa vir a acontecer na vida dela. Mas, de certa forma, quando a gente está fazendo, por exemplo, um lançamento, eu sempre penso na pior das hipóteses. Eu sempre penso na pessoa que ela não quer dizer sim para mim. E o que eu faço? Eu não convenço ela de alguma coisa. Eu sempre tento fazer o quê? Que o cérebro dela, que ela pense, na verdade, que ela está se convencendo daquilo. Então, ao invés de eu sugerir coisas para ela, eu começo a criar, a gente chama tipo Inceptions, começamos a criar situações onde ela começa a perceber que aquilo ali é o melhor para ela, mas não porque eu tô falando, porque ela olhou para o ambiente e começou a perceber, como se ela estivesse, por exemplo, olhando de frente para uma praia, visto que todo mundo está se divertindo nessa praia e somente ela não está se divertindo. Então ela percebe, cara, estar naquela praia me divertindo é melhor para mim. Então o que eu faço na condição de estrategista? Eu crio a praia e eu coloco um monte de gente se divertindo na praia e coloco ela ali na frente para visualizar isso. Existem duas coisas dentro do cérebro, né? E persuasão, às vezes a gente pensa assim, né? Falar sobre persuasão é estudar sobre marketing, mas é muito mais estudar sobre pessoas, antropologia, psicologia, psicoterapia, do que sobre marketing em si. Para ficar muito simples de entender, existem dois generais, dois soldados dentro do nosso cérebro. E o tempo inteiro a gente precisa dar alimento para esses dois caras. É como se tudo que a gente quer da pessoa, tudo que a gente quer, as ações que a gente quer que a pessoa faça, ou os sims que a gente quer que a pessoa diga pra gente, é como se fosse a gente atravessar por uma porta. Então imagina
uma porta e tem 2 soldados armados ali naquela porta. Um soldado se chama racional e um soldado se chama emocional. Para eu conseguir passar por aquela porta livre e sem a pessoa perceber que eu estou convencendo ela, isso é uma das formas que a gente usa em lançamentos, tá? Para eu conseguir passar por essa porta livre, sem a pessoa perceber que eu estou convencendo ela e ela ficar feliz com tudo isso que está acontecendo, eu preciso dar um alimento pro emocional e dar um alimento pro racional. Ou seja, eu preciso dar um bom motivo pro emocional parar de dar atenção para a minha estratégia, eu preciso dar um bom motivo pro racional parar de dar atenção para a minha estratégia, como se eles estivessem agora olhando para os lados, eu não estou percebendo o que está acontecendo aqui e a porta fica livre para eu poder passar. A partir desse momento, quando eu dou alimento para esses 2 caras, eu consigo fazer praticamente o que eu quiser com outra pessoa. Isso é tão legal, mas é muito perigoso também ao mesmo tempo. Porque é com isso que a gente tem que ativar o mais possível bom senso, porque senão a gente vende produtos para pessoas que não precisam daquele produto ou para pessoas que não têm dinheiro. Então sempre tem como convencer uma pessoa a fazer uma coisa que às vezes ela não quer fazer. Então tem que ser utilizado com muito bom senso essas estratégias assim, de persuasão, que é perigoso. Persuasão é quase um superpoder, na sua opinião, então? É um superpoder. Na verdade, é um superpoder. É um superpoder. Por exemplo, eu já recebi inúmeros convites, por exemplo, para fazer campanha de governador. Já sentei com, por exemplo, já sentei com o presidente já algumas vezes. E eu sou uma pessoa que escolhi não mexer com isso, porque eu sei do poder que tem. Eu sei do poder que a gente pode fazer. Eu sei que, juntando algumas pessoas ali, juntando algumas estratégias, eu sei que a gente pode fazer com o país. Então, eu acredito que é um superpoder, sim. Na tua visão, Juvenal? No bolo Tinder, assim, como é que você consegue obter o sim, cara? A moral aqui é que no final você concorda com o que todo mundo falou, né? Exatamente, todo mundo falou muita coisa. Não, cara, tem uma pressão aí pra Tem você uma dar a resposta pressão, né? mais bonita agora. O Thiago me olhou ali já com um olhar assim, beleza, agora... Caraca, gente, eu vou parar de olhar pra vocês. Tô brincando. A estratégia Não, do mas podcast sabe- é dar um... Mas sabe o que eu ia dizer? Que eu utilizo isso com o Bruno, real agora, oficial, de sacanagem, mas sem perceber, né? Porque muitas vezes a gente conversa, não é que a gente quer persuadir o outro a fazer o que eu quero convencê-lo de que aquilo pode ser bom, tanto pra mim quanto pra ele. Então, quando a gente foi mobiliar, agora a gente tá mobiliando lá a casa e tal, seguimos nessa briga 1 ano depois, né? Ainda continuo comprando coisas pra casa. E eu lembro que algumas coisas eram bem caras, bem diferentes do que a gente já tinha consumido em toda a nossa trajetória. E eu queria convencer o Bruno de que aquilo de fato tinha valor. Então, eu olhava o que ele dava valor. Então, por exemplo, a gente comprou lá a famosa cadeira que sempre vem à tona aqui nesse podcast, que foi uma cadeira bem cara, do Sérgio Rodrigues, que tem toda uma história por trás. E aí, o que eu faço? Eu sei que o Bruno gosta de história, eu sei que o Bruno vê valor nessas coisas, então eu levei ele até a loja e mandei o cara contar a história da poltrona pra ele. Lá no Rio, a gente chama isso de Eu caí malandragem como carioca. um patinho, assim. A Malu conhece os gatos. Primeiro, ela chega assim e ela me ancora. Ela fala, olha esse Ancoragem, sofá aqui. 300 mil. Eu falo, pelo amor de Deus. Aí depois que ela me mostra, e tem esse, que é só 180. Eu falo, pô, bem mais tranquilo, né? Porque é muito caro do mesmo jeito. Tô dando valores aleatórios aqui. Valores aleatórios, eu Muito não bom. paguei. Mas essa 100%. poltrona, ela conseguiu me convencer, assim, de fato. É do Sérgio Rodrigues, aquela poltrona mole. E eu já tinha visto na casa do Thiago, por exemplo. É muito confortável, só que é um valor muito alto. Eu não sei agora quanto que tá, mas chuta aí que é uns 50, 60 mil. É realmente muito caro por uma poltrona. E até então, a gente não tinha tido móveis em casa. Quando a gente mobiliou uma casa pra morar junto, a gente mobiliou a cozinha e o quarto. Não comprava sofá. Tava lá embaixo, né? Então tava lá embaixo. E era móvel, comprava nas Casas Bahia, era super barato. Sem falar que a geladeira minha mãe deu, o forno de micro-ondas é minha tia, então foi mobiliado assim. Aí mudamos para São Paulo, a gente mudou para apartamentos já mobiliados. Então também não teve custo com mobília. Quando eu fui ver o quanto custa a mobília, aí eu entendi por que o pessoal começa a vida endividado, porque é muito caro. É verdade. E é assim, ó. O sofá barato ainda é um sofá caro. A não ser que seja um sofá que você senta e você quer levantar, que não é confortável. E o problema do móvel caro é que depois que você senta, não tem como dessentar.
Não existe. É Você gravou Já aquilo. era. Depois que você vê, experimenta algo Nossa. bom. Mas eu sempre Já fico pensando em termos de custo de oportunidade. A Malu mostrava uma coisa, eu pensava, poxa, esse dinheiro pode estar investido, posso estar comprando Bitcoin. Aí ela foi e falou pro cara, conta a história dessa poltrona que tem não sei quantos anos, né? Acho que tem uns 60 anos É, quase. o mesmo modelo. Aí era feito de jacarandá, não sei o quê. Aí lá em Brasília o pessoal comprou pra mobiliar os palácios do governo, porque a bunda do político merece o que é de bom e de melhor, logicamente. Ela foi contando a história e aquilo me convenceu na hora. Não era mais uma questão de valor. Eu sou chato com valor por hábito, mas não precisava hoje. Mas quando contou a história, de fato eu fui convencido. O cara conseguiu me persuadir. Agora Animal. estou na parte dos quadros. Ou seja, se a gente trazer para aquela teoria que a gente trouxe aqui agora, né? Houve questões emocionais e houve questões racionais. Emocional da história que te atinge e questões racionais de... Daí, qual que é a questão Valor. racional? O racional foi que ela valoriza, cara. Ah, legal. Existem Interessante. imóveis que ganham valor com o tempo e a Malu já me convenceu ativo. das bolsas que ela compra, né? Que são bolsas mais caras hoje em dia. E eu não compro nada porque ela não deixa. Eu gasto em moeda, ela gasta em bolsa. Uma moedinha. Mas as bolsas que ela compra, eu falo, nossa, mas é muito caro numa bolsa. Só que a bolsa ganha valor. Porque a bolsa ela é cotada em dólares, né? E o dólar valoriza contra o real ao longo do tempo. E quando ela vai vender... Ela comprou uma bolsa uma vez e revendeu. E revendeu por praticamente o mesmo preço, mesmo tendo usado a bolsa durante um tempo. E se tivesse esperado mais, poderia ter revendido mais caro. Quando o dólar subiu em Se ela relação desse um autógrafo, ao seria real. mais caro, né? E Mas tem mais Exatamente. Tem um ponto em cima do que eu acredito sobre persuasão, né? Em cima da história que a Malu falou. Que é crucial, né? Todo mundo utiliza a persuasão, querendo ou não, né? Sabendo ou não que tá utilizando. Mas um fato é que a galera acha que é um tema mais voltado à venda, né? E na real não é, né? Você precisa convencer alguém de algo que você quer realizar ou que alguém quer que faça para você. Isso aí dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, um pai, mãe, esposa, marido, né? Nessa brincadeira que vocês estão fazendo. Que não sei se é brincadeira de fato, a Malu riu Essa agora, brincadeira né? tá gerando filhos. cara. Viu? Não vou Mas a persuasão, cara, ela é uma ferramenta, assim, muito poderosa. Eu acredito que é a mais poderosa da venda em si, né? Mas de convencimento de pessoas. É uma coisa totalmente psicológica, assim, não é de marketing de fato. E essa ferramenta, eu acho que é uma obrigação. Acho que o ser humano que quer algo a mais da vida deveria aprender a utilizar isso de forma proposital, entendeu? Então, tipo, cara, se você quer algo a mais da sua vida... Intencional. Intencionalmente, faça essas coisas. E aí, o que vai diferir se você tá sendo aquele carinha que usa isso para vender a pirâmide do Bitcoin ou para fazer algo, vender algo que de fato agregue na vida das pessoas? É usar isso com genuidade, né? E sendo baseado nos seus princípios, cara. Acho que é a diferença aí na linguagem carioca, né? Do malandro pro genuíno ali, né? A persuasão não é só para vender. A gente tem a mania de achar que toda vez que fala venda é um produto. Uma troca de produto, uma troca de serviço. Não é só isso. Se você for perceber, né, eu conheço pessoas, por exemplo, e eu utilizo isso também sempre que eu posso, para persuadir, né? Às vezes fica meio pejorativo, mas para ser uma pessoa... por exemplo, né, eu estaciono o carro todos os dias no prédio. Se eu, de forma estratégica, não que eu sou maldoso, mas de forma estratégica, tratar, de repente, as pessoas que estão trabalhando ali, dar um presentinho, ser um cara muito legal, mano, eu não vou precisar nem pedir. Esse cara, ele vai, às vezes, guardar uma vaga boa pra mim. Então, tem gente que faz isso em tudo. É por isso Trata que eu nunca muito. acho as vagas boas aqui no prédio. Entendi! Você Tô viu, né? compreendendo! Aham. Então, você Só pode fazer notando. isso pro porteiro, você pode fazer isso, sei lá, tanto pra sua esposa, pode fazer isso pros seus filhos, pode fazer isso pra vender produto, pode fazer isso com as pessoas que trabalham com você. Então, a vida fica muito mais fácil, né? Quando você sabe utilizar desses gatilhos. Mas é importante o quê? Que você use pro bem de todos, não só pro seu próprio bem. Isso é Senão você maravilha vira no um restaurante, manipulador, né? No restaurante. No restaurante é maravilhoso, eu faço O cara isso, vai te cara. trazer aquele prato Chama que o ele garçom sabe. pelo nome. O peixe mais fresquinho e tal. Mano, Pergunta da história dele. Eu já fui garçom e as pessoas não faziam isso comigo. A maioria das pessoas, né? E recebi um melhor atendimento porque eu fazia, mas no lado contrário, né? Sentado na mesa e, cara, receber a pessoa, perguntar o nome dela, perguntar alguma coisa da história dela e criar algum tipo de conexão. Você sempre sai com um prato que não tá no cardápio. exatamente. Todo mundo quer tratar bem alguém que A reciprocidade também te incrível. trata bem.